Olá, pessoal. Bom, dando continuidade ao nosso minicurso sobre a escrita da história do direito, iniciamos agora, a terceira aula do eixo de provocações 2 sobre a narratividade da história. Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre a modificação, na maneira de se ver e observar a escrita da história, a partir de uma filosofia crítica da história em Paul Ricoeur. Nessa aula, nós também continuaremos com a filosofia crítica da história de Paul Ricoeur e vamos discutir um pouco sobre os limites da narratividade da narração em história. Terminamos a aula, com uma pequena provocação, um pequeno poema do Oswald de Andrade, nos indagando sobre o que é a escrita da história e se a escrita da história ela teria algum limite, se essa escrita por ser uma escrita narrativa, poderia se confundir com a escrita narrativa da ficção? Bom, respondendo a partir de Paul Ricoeur, Paul Ricoeur vai dizer que, ok, a ficção é uma maneira narrativa, de se escrever, assim como a história, só que a história tem uma pretensão de verdade. A história sempre vai buscar, na sua escrita, essa pretensão de verdade. Porque reconhece a possibilidade de que o mesmo fato, o mesmo acontecimento seja narrado de maneiras distintas, mas ambas as maneiras, para que seja uma narração, uma narratividade histórica, elas devem pretender dizer a verdade. E o que seria, afinal de contas, essa verdade para Puriquet? Bom, ele irá analisar, uma série de questões e de pontos que para ele são essenciais para a constituição de uma narrativa histórica e dessa verdade do historiador. Ele vai pontuar a importância que a documentação, as fontes, a metodologia, o método vão ter para a constituição do saber histórico. Ou seja, para a construção da narrativa histórica, é necessário, portanto, que o historiador se fie, em documentos, em fontes, sejam essas fontes escritas, fontes oficiais ou fontes não oficiais, já que a gente conversou que essa guinada na maneira de se escrever história, ela sai apenas de uma história emitida pelo Estado, emitida por documentos oficiais, e se torna uma história, múltipla, advinda de múltiplos atores que vão construí-la, de múltiplas bases a que se sustenta. E nesses termos, nós podemos entender, em Paul Ricoeur também, essa multiplicidade de construções históricas, ela é possível, mas ela deve acontecer exatamente dentro de certos limites narrativos, sendo o principal deles essa pretensão de verdade da narratividade histórica, uma pretensão, que está relacionada diretamente com a questão da fonte, a questão documental, a existência de um método de pesquisa. Bom, vamos ler aqui um trechinho da obra de Paul Ricoeur, falando um pouquinho sobre essa questão. Uma sólida convicção anima aqui o historiador. O que quer que digam do caráter seletivo da coleta, da conservação e da consulta dos documentos, sua relação com as perguntas que lhes formula o historiador, ou até das implicações ideológicas de todas essas manobras, o recurso aos documentos marca uma linha divisória entre história e ficção. Diferentemente do romance, as construções do historiador visam ser reconstruções do passado. Através do documento e mediante a prova documentária, o historiador é submetido ao que um dia foi. Tem uma dívida com o passado, uma dívida de reconhecimento para com os mortos, que faz dele um devedor insolvente. Nesse sentido, a gente observa, uma das possíveis interpretações desse trecho é que, não obstante a história, a narratividade histórica, reconheça, sobretudo, a existência de uma subjetividade que irá modificar a maneira de narrar, que a gente não vai ter uma narração única e unívoca, uma história oficial, uma verdade única, é necessário, para que essa narrativa seja histórica, ela se fie ao que realmente aconteceu. Isso acontece exatamente
por meio do recurso ao documento. A importância disso para a história e para a construção do discurso historiográfico, ela é enorme. Ainda mais quando a gente leva em conta, né, um fato que cresceu, sobretudo na década de 80, e retorna em um universo cada vez mais digital, digitalizado, de expansão do fenômeno das fake news, que é o fenômeno, né, do negacionismo histórico ou do revisionismo, né, em sentido geral. O negacionismo histórico, por exemplo, né, a gente pode olhar aqui, nós temos duas obras aqui que são obras exemplares sobre a questão do negacionismo em relação ao Holocausto, por exemplo, que é uma obra da historiadora Deborah Lipstadt e outra obra do historiador Pierre Daunaquet. Essas duas obras vão tratar sobre o fenômeno do negacionismo do Holocausto, ou seja, né, da criação de um movimento, sobretudo na década de 80, surgindo ali na Alemanha, na França, tendo também né, as suas raízes também nos Estados Unidos. Esses movimentos, né, alguns escritores vão pretender que seus escritos sobre o período nazista tenham o status de escritos históricos, de narrativas históricas. Contudo, esses historiadores, que são ditos negacionistas e revisionistas por esses dois autores, são historiadores, por exemplo, são historiadores, não, perdão, são escritores, por exemplo, que irão trazer né, noções como não existiram as câmaras de gás, ou que o crime né, do regime nazista, na verdade, não foi um crime. Quem teria provocado toda essa situação teria sido o povo judeu, assim como outras atrocidades. Então, esses discursos né, que se pretendem históricos, não é possível que a gente afira qualquer status de historicidade ou de narratividade histórica para esses discursos, uma vez que eles não estão ali lastreados por essa pretensão de verdade que o discurso histórico deve ter, de acordo com o que a gente viu ali no Pierre Daunaquet. Já que existe uma linha divisória clara entre o que é ficção e o que é narratividade histórica. Claro que não é fácil realizar essa divisão, né? Ela não é simples. Existem casos que são casos claros e nítidos, por exemplo, a negação né, da existência das câmaras de gás durante o regime nazista, durante o Holocausto, que é algo comprovado, né? Que é algo comprovado através de fatos, documentos, registros arqueológicos. Contudo, existem algumas situações, algumas questões históricas que elas entram no limiar de discussões mesmo, discussões teórico-metodológicas, se aquele fato poderia ser realmente aferido daquela maneira, né? Então, não é uma divisão simples, não é uma categorização simples de se colocar como negacionismo e revisionismo, que são temas à parte, que requerem né, e merecem um estudo aprofundado, um outro mini curso, por exemplo, para compreender cada um desses fenômenos. Mas nós o vemos claramente nesses discursos negacionistas da existência do Holocausto. A gente consegue perceber isso também no contexto brasileiro, sobretudo no que diz respeito à negação da ditadura civil-militar e principalmente a negação né, que 31 de março ou 1º de abril teria representado um golpe de Estado contra uma democracia. Nós percebemos né, um discurso negacionista e um discurso que distorce a história, uma narrativa ficcional, sobretudo nas notas alusivas, né, nas notas comemorativas ao dia 31 de março, emitidas pelo governo federal durante o governo Bolsonaro. Nós temos aqui um exemplo dessas notas. Essas notas não consegui acessá-las diretamente atualmente, né, no dia de hoje, através do site do Ministério da Defesa, o que parece elas foram retiradas pelo governo atual, mas eu consegui esse trecho né, no site, no portal de notícias. E quem quiser né, um acesso integral a essas notas anteriores do governo,
Pode me enviar um e-mail que eu tenho todas registradas. Bom, olhem essa nota. Ministério da Defesa, ordem no dia alusivo ao dia 31 de março de 1964. Brasília, Distrito Federal, 31 de março de 2020. O movimento de 1964 é um marco para a democracia brasileira. O Brasil reagiu com determinação às ameaças que se formavam naquela época. Bom, é possível que a gente analise historicamente essa ordem por diversos anos, né? Mas eu chamo a atenção aqui para o fato de que o golpe é chamado de movimento. Seria possível a gente atribuir um status de negacionismo ou revisionismo nesse caso, já que movimento aqui a gente poderia dizer que é no sentido positivo que aconteceu? Outro ponto que acredito que seja o mais evidente e que demarca o negacionismo e o revisionismo da própria história é o fato de dizer que essa data representou um marco para a democracia brasileira. Bom, isso é, na verdade, uma ficção, já que no dia 31 de março, 1º de abril, o que houve, na verdade, foi um golpe à democracia brasileira, um golpe a um regime, a um governo democraticamente eleito e estabelecido. Bom, esse é um exemplo, né, no Brasil de como os limites da história e a necessidade de limites da história se tornam, né, centrais, não só para a configuração da narrativa historiográfica, ao delimitar o que é ficção e o que de fato houve, o que de fato aconteceu, como também para o discurso jurídico, já que exatamente o discurso jurídico ele vai se lastrear nesse laço, na existência desse laço fático, para que ele determine algumas questões, como, por exemplo, uma imputação ou não, uma responsabilização ou não. Então, a partir do momento que nós estamos num regime democrático e consideramos uma ditadura como algo normal, ou a chamamos de democracia, né, será que não há uma subversão da própria ordem constitucional a considerar isso, né, sobre, né, a égide, sobre a ordem de uma Constituição como a de 88? Será que isso não demonstraria uma inconstitucionalidade atualmente no regime democrático brasileiro? Bom, creio que sim, né? Porque o direito ele está diretamente ligado às questões fáticas, às ordens fáticas, que são possibilitadas de ser visualizadas exatamente pelo discurso histórico. Então, nós conseguimos perceber a importância que o discurso histórico terá para o direito, exatamente, e principalmente em termos de imputação e responsabilização, né, daqueles que cometeram essas atrocidades. Bom, na próxima aula a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa questão dos limites da narratividade em história e ficamos por aqui. Muito obrigada.